Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de histórias. Se você é novo por aqui, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma de nossas histórias. Finja ser a minha esposa, o médico milionário sussurrou, mas ela ficou chocada com a sua única condição. O salão de festas do Hotel Imperial era uma galáxia de diamantes cintilantes e sorrisos predatórios. Para Sofia Mendes, era um planeta estrangeiro e hostil. Ela segurava sua pequena bolsa gasta como um escudo, sentindo o peso de centenas de olhares julgadores sobre seu vestido simples comprado em liquidação. A noiva era sua amiga mais antiga, uma garota do bairro que havia se casado entrando nessa atmosfera de riqueza, e ela havia insistido que Sofia viesse. Mas agora, parada sozinha ao lado de um imenso arranjo floral, Sofia se sentia menos como uma convidada e mais como um experimento sociológico que deu errado. Do outro lado do salão, o Dr. Lucas sentia um tipo diferente de aprisionamento. Ele estava encurralado por sua própria mãe, uma matriarca formidável vestindo Chanel, que gesticulava animadamente em direção a uma herdeira com um sorriso vazio e uma fortuna em têxteis. Ela é perfeita, Lucas. Sua mãe sussurrou sob o som do quarteto de cordas. A família dela passa o verão nos Hamptons há 5 gerações. Está na hora de você se estabelecer com alguém apropriado. A mandíbula de Lucas contraiu. Desde seu divórcio desastroso, as tentativas de sua mãe de arranjar casamentos haviam se tornado cada vez mais agressivas. Ele se sentia como um garanhão premiado sendo desfilado para leilão. Seus olhos percorreram o salão, buscando qualquer escapatória, e então eles encontraram os dela. Ele viu uma garota do outro lado do salão parecendo tão presa quanto ele se sentia. Ela era bonita de uma maneira discreta e despretensiosa, com olhos inteligentes que estavam atualmente cheios de uma mistura ardente de humilhação e desafio. Ele observou enquanto um homem arrogante de smoking, exalando uísque e arrogância, a encurralava. Não acredito que nos conhecemos. O homem arrastou as palavras, olhando Sofia de cima a baixo como se ela fosse um item de cardápio. Você deve estar com a equipe de garçons. Poderia me buscar outro uísque? O insulto foi uma execução pública. O rosto de Sofia corou, seus dedos brancos enquanto agarrava a bolsa. Ela estava prestes a se virar e fugir, seu orgulho em frangalhos. E naquele instante Lucas viu sua chance. Foi uma ideia imprudente e impulsiva, nascida de seu próprio desespero e um súbito e inexplicável impulso de resgatar a garota com os olhos desafiadores. Ele se desculpou de sua mãe com um aceno seco, deixando-a no meio da frase, e atravessou o salão com o passo decidido de um cirurgião indo para uma emergência. A multidão se abriu para ele. Ele não parou até estar bem ao lado de Sofia. Ele ignorou completamente o convidado arrogante. Seu foco total nela. Inclinou-se com a sua voz, um sussurro conspiratório baixo, que era apenas para os ouvidos dela. Um segredo compartilhado em uma sala cheia de estranhos. Finja ser a minha esposa. Sofia o encarou com a sua mente girando. Era o Dr. Lucas, o neurocirurgião bilionário, um homem que ela só tinha visto em revistas. O quê? Ela respirou. Finja, ele murmurou, com seu olho brilhando, com uma luz perigosa e emocionante. Eu faço valer a pena. Antes que ela pudesse protestar, ele pegou a sua mão. Seu aperto quente e firme. Virou-se para enfrentar sua mãe atônita e a herdeira que se aproximava, puxando Sofia gentilmente para seu lado. Mãe, ele disse com a sua voz suave como seda e projetando o suficiente para que os que estavam por perto o ouvissem. Gostaria que finalmente conhecessem minha esposa, Sofia. Esperávamos manter isso em segredo um pouco mais, mas suponho que não há momento como o presente. Um suspiro coletivo ondulou pela vizinhança imediata. O homem arrogante que a havia insultado ficou boquiaberto. A mãe de Lucas parecia ter sido atingida por um raio. Lucas sorriu com um sorriso deslumbrante e encantador que era pura performance.
Ele levou a mão de Sofia aos lábios e beijou seus dedos, seus olhos nunca deixando os dela. Querida, ele disse com a sua voz uma carícia baixa. Acho que estão tocando nossa música. Pelo resto da noite, eles foram um turbilhão de ficção convincente. Ele nunca saiu do lado dela. Sua mão sempre descansando na parte inferior de suas costas, um gesto de intimidade possessiva que enviava arrepios pela espinha dela. Ele sussurrava observações espirituosas em seu ouvido que a faziam rir, uma risada real e genuína que surpreendeu a ambos. Eles dançaram e em seus braços ela sentiu uma sensação de segurança e pertencimento que era absolutamente inebriante. A química entre eles era uma corrente elétrica palpável, confundindo e emocionando em igual medida. No final da noite, ele a acompanhou até a grande entrada do hotel, longe dos olhos curiosos. A fantasia havia acabado. Você foi convincente. Ele disse com a sua voz de volta ao tom frio e profissional, embora seus olhos ainda mantivessem um lampejo de calor da noite. Você também não é um mau ator, doutor. Ela respondeu com seu coração ainda acelerado. Ele enfiou a mão no paletó e entregou-lhe um cartão de visita preto e fino. Eu entrarei em contato, ele disse. E com isso ele se virou e desapareceu em um carro preto esperando, deixando-a parada na calçada. O ar fresco da noite, um contraste gritante com o calor que ainda permanecia em sua pele onde ele a havia tocado. Ela olhou para o cartão em sua mão, sua mente girando. O que diabos tinha acabado de acontecer? A semana após o casamento foi um retorno à dura realidade cinzenta da vida de Sofia. A memória do salão reluzente, da mão de Lucas nas suas costas, parecia um sonho febril. Ela trabalhava turnos duplos no restaurante. O cheiro de gordura e café velho, um contraste gritante com a lembrança de champanhe e seu perfume caro. Sua mãe teve uma piora, e uma nova pilha aterrorizante de contas médicas havia chegado. Cada uma delas um monstro de papel e tinta ameaçando devorar o pouco que lhes restava. Ela estava no meio de um rush do almoço, equilibrando uma bandeja de pratos, quando o restaurante ficou em silêncio. Era o mesmo fenômeno que ela havia testemunhado no casamento. O silêncio coletivo, súbito, que anunciava a sua chegada. O Dr. Lucas estava parado na porta, vestido com um terno escuro impecavelmente cortado que o fazia parecer um rei que havia chegado até uma cabana de camponês. Seus olhos percorreram a sala, ignorando os clientes estupefatos e pousaram diretamente nela. Ele caminhou até o balcão, sua presença tão poderosa que parecia dobrar o ar ao seu redor. Senhorita Mendes, ele disse com a sua voz um comando baixo e calmo que cortou o barulho do restaurante. Acredito que temos alguns negócios para discutir. Ele esperou enquanto ela entregava sua bandeja a uma colega de olhos arregalados, então a levou para uma cabine tranquila no canto. Ele não perdeu tempo para a conversa fiada. Tomei a liberdade de investigar sua situação. Ele começou com seu tom nítido e clínico. Era uma admissão assustadoramente casual da profundidade de seus recursos. A insuficiência cardíaca congestiva de sua mãe, a dívida crescente de suas internações hospitalares anteriores, seus 2 empregos, que ainda não são suficientes para cobrir o custo dos medicamentos de que ela precisa. Ele expôs a dura realidade de sua vida como se estivesse lendo o prontuário de um paciente. Sofia sentiu uma onda de vergonha, de raiva. Ele estava dissecando seu desespero. Estou propondo um acordo formal. Ele continuou com seus olhos cinzentos intensos, analíticos. Um contrato de 1 ano. Você desempenhará as funções de minha esposa em capacidade pública. Você comparecerá a eventos corporativos e sociais. Você manterá a ilusão que criamos um casamento. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas próximas palavras pousar. Em troca, quitarei todas as dívidas de sua família imediatamente. Além disso, sua mãe será transferida para um quarto particular no Hotel Geral Almeida. Ela estará sob os cuidados da melhor equipe cardíaca do país. Todos os exames, todos os procedimentos, todos os medicamentos, tudo será coberto. Ela não terá falta de nada.
Era um milagre. Uma tábua de salvação jogada nas águas escuras e agitadas que estavam prestes a puxá-la para baixo. Era tudo pelo que ela havia orado. Mas ela sabia, com uma certeza nauseante, que havia uma pegadinha nessa história. Um homem como Lucas não fazia nada sem uma razão, sem uma salvaguarda. Por que? Ela perguntou com a sua voz mal passando de um sussurro. Por que eu? Bem, você é pragmática, ele declarou simplesmente. Você é inteligente, equilibrada, sob pressão, e tem uma motivação clara e poderosa para levar este contrato até sua conclusão. Você é uma variável previsível em um mundo caótico. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. E por que meu último casamento me ensinou uma lição valiosa? Amor é um risco. Emoções são uma variável que não vou entender novamente. Ele deslizou um tablet elegante e incrivelmente fino pela mesa. O contrato estava todo lá. Suas mãos tremeram enquanto ela o pegava. Ela percorreu o denso texto legal, os acordos de não divulgação, os cronogramas de aparições públicas e então ela viu. Artigo 11. O título era austero e arrepiante. Cláusula de rescisão por vínculo emocional. Ela leu com seu sangue congelando. A cláusula estipulava, em termos legais e claros, que o contrato dependia do relacionamento permanecer uma performance puramente transacional. Se qualquer uma das partes desenvolvesse sentimentos românticos genuínos ou vínculo emocional pela outra, elas eram contratualmente obrigadas a confessar esses sentimentos imediatamente. Após tal confissão, o contrato seria instantaneamente rescindido. Todos os benefícios financeiros futuros, incluindo os cuidados médicos contínuos, cessariam. Era uma armadilha diabólica lindamente projetada. Ele havia criado um jogo onde a única maneira de vencer era mentir. Mas ele, um homem que odiava mentiras, havia feito da honestidade uma condição. Se ela se apaixonasse por ele e fosse honesta, perderia tudo. Se ela se apaixonasse por ele e mentisse, se tornaria a única coisa que ele desprezava. Isso é impossível, ela respirou, olhando para ele com seu coração batendo forte. É uma punição por ter coração. É uma salvaguarda, ele corrigiu com a sua voz fria e afiada como um bisturi. Eu não lido com variáveis emocionais, senhorita Mendes. Este é um acordo de negócios. Meus termos são absolutos. Ela olhou para seu rosto, uma máscara de controle frio e distante. Então pensou em sua mãe, em seu rosto cansado e preocupado, nas contas crescentes que a mantinham acordada à noite. Ela não tinha escolha. Estava presa entre a cruz e a espada. E a cruz era uma montanha de dívidas, e a espada era este homem impossível e sem coração. Com o dedo trêmulo, ela pressionou a linha de assinatura digital no tablet. Seu nome apareceu em um script eletrônico nítido. A palavra aceito brilhou na tela. Ela sentiu um calafrio profundo na alma. Ela acabara de concordar com os termos do jogo mais perigoso de sua vida. Um jogo onde o preço de se apaixonar era genuína. A mudança para a cobertura de Lucas foi uma experiência surreal e fora do corpo. Um dia, Sofia estava vivendo em um apartamento apertado que cheirava ao chá de ervas de sua mãe. No dia seguinte, ela estava habitando uma fortaleza minimalista silenciosa de vidro e aço que flutuava sobre a cidade como um Olimpo moderno. Lucas a recebeu não na porta, mas na sala de estar cavernosa, com a sua postura tão severa e inflexível quanto a arquitetura ao seu redor. Bem-vinda, senhorita Mendes, ele disse com seu tom desprovido de qualquer boas-vindas real. Seus aposentos ficam na ala leste. Eu vou te mostrar. Ele a conduziu por um longo corredor branco até uma suíte de quartos que era maior que todo o seu antigo apartamento. Eram bonitos, luxuosos e completamente impessoais. Minha própria suíte fica na ala oeste, ele declarou pausando em sua porta. Uma distância física clara ajuda a manter a clareza emocional. Lembre-se da cláusula. O lembrete foi um tapa.
um respingo frio de água para garantir que ela nunca esquecesse as regras de seu acordo. Seu primeiro dever oficial como Sr. Almeida foi um jantar beneficente para o hospital, realizado apenas 2 noites depois. A transformação foi vertiginosa. Uma equipe de estilistas convocadas por Lucas desceu sobre ela, armada com vestidos de grife, joias de diamantes e kit de maquiagem. Eles a esculpiram em uma nova pessoa, uma criatura da alta sociedade que ela não reconhecia no espelho. Quando ela emergiu, Lucas estava esperando. Ele estava vestido com um smoking impecável, parecendo incrivelmente bonito. Ele a olhou de cima a baixo, seus olhos cinzentos conduzindo uma avaliação clínica da cabeça aos pés. Aceitável, ele disse com a única palavra de aprovação entregue com o calor emocional de um relatório de laboratório. Mas enquanto ele a acompanhava até o carro, sua mão descansando na parte inferior de suas costas, ela sentiu um tremor sutil em seus dedos. O contato destinado ao benefício de seu motorista foi um choque de eletricidade que traiu sua fachada fria. No evento, ele foi um mestre performático. Ele era um marido devotado e encantador. Sua mão sempre possivelmente sobre ela. Seu sorriso deslumbrante. Ele se inclinava para sussurrar uma observação espirituosa em seu ouvido, sua respiração quente contra sua pele fazendo-a tremer. Ele tocava seu braço, seu ombro, sua mão. Cada toque, uma parte perfeitamente executada do ato, mas cada um enviando um choque confuso e emocionante através dela. Sua performance era impecável, tão convincente que até eles pareciam se perder nela. O momento mais difícil veio quando sua mãe se aproximou, seus olhos afiados e críticos. Bem, Lucas, ela disse com seu olhar percorrendo Sofia. Você certamente está cheio de surpresas. Sofia é a melhor surpresa da minha vida, mãe. Lucas respondeu suavemente, puxando Sofia para mais perto e pressionando um beijo suave e demorado em sua bochecha. O gesto foi para o benefício de sua mãe, uma demonstração pública de afeto. Mas seus lábios eram quentes, seu toque gentil, e por uma fração de segundos, os olhos de Sofia se fecharam tremulando. Ela sentiu algo, uma faísca genuína e inegável, e ela sabia, com uma certeza aterrorizante, que ele também a havia sentido. A volta para a cobertura foi espessa com uma nova tensão não dita. O ar crepitava com o fantasma daquele momento quase íntimo. Eles ficaram na sala de estar silenciosa, as luzes da cidade cintilando abaixo deles. Você se saiu bem esta noite, Lucas disse com a sua voz tensa. Ele não olhava para ela. Você também, ela respondeu com a sua própria voz mal passando de um sussurro. Um silêncio pesado caiu entre eles. Ambos estavam pensando a mesma coisa. O beijo na bochecha, a maneira como ela havia se inclinado em seu toque, o olhar em seus olhos quando ele se afastou. Havia parecido real demais. Ele limpou a garganta, dando um passo para trás, restabelecendo fisicamente a distância entre eles. Bom, boa noite, Sofia. Ele disse abruptamente, com a sua voz mais uma vez fria e formal. Ele se virou e recuou para a segurança de sua ala da cobertura. Boa noite, Lucas. Ela sussurrou para a sala vazia. A negação havia começado. Ambos haviam sentido a primeira faísca perigosa de emoção genuína. E ambos sabiam, com uma clareza fria e aterrorizante, que admiti-la, mesmo para si mesmos, significaria o fim do acordo de que ambos precisavam tão desesperadamente. O jogo havia se tornado infinitamente mais perigoso. O estresse de sua nova vida dupla, a performance constante, a ansiedade crescente de manter o contrato, o chicote emocional do comportamento quente e frio de Lucas começou a cobrar seu preço. Uma semana após o jantar, Sofia acordou com uma dor de garganta arranhada e uma dor de cabeça surda. Ela a descartou como exaustão, tomando alguns analgésicos e colando um sorriso brilhante em seu rosto. Ela tinha um dia cheio de deveres, incluindo acompanhar Lucas a um almoço com o conselho de administração do hospital. Ela não podia se dar ao luxo de mostrar qualquer fraqueza. Ao meio-dia, no entanto, a dor de cabeça era um tambor batendo atrás de seus olhos.
e um calafrio febril havia começado a se infiltrar em seus ossos. Ela se sentiu tonta e fraca, mas continuou, com seu orgulho se recusando a deixá-la vacilar. Eles estavam na recepção pré-almoço quando aconteceu. Ela estava ouvindo o presidente falar monotonamente sobre planos de expansão do hospital quando a sala subitamente inclinou. As bordas de sua visão escureceu. Ela balançou sobre seus pés, estendendo uma mão para se apoiar em uma mesa próxima. Lucas, que estava em conversa profunda do outro lado da sala, viu instantaneamente. Sua cabeça se virou bruscamente, seu olhar clínico focando nela com foco a laser. Ele viu seu rosto pálido, o leve tremor em sua mão, o brilho de suor em sua testa. Em um movimento que atordoou toda a sala, ele abruptamente cortou a pessoa com quem estava falando, cruzou o salão de recepção e a pegou pelo braço. Com licença, ele anunciou ao presidente perplexo, com a sua voz um comando baixo e firme. Minha esposa não está se sentindo bem. Estamos saindo. Ele não esperou por uma resposta. Ele a guiou para fora da sala, com a sua mão uma presença firme e solidária em suas costas, ignorando os sussurros e olhares que o seguiram. Eu estou bem, ela protestou francamente no elevador. Eu só me senti um pouco tonta. Você não está bem, ele contestou com a sua voz, não deixando espaço para argumentos. Ele colocou as costas de sua mão contra sua testa. Seu toque surpreendentemente gentil. Você está com febre. Você vai para casa e vai para a cama. Foi uma ordem entregue com toda a força de sua autoridade, tanto como seu marido contratual quanto como médico. De volta à cobertura, ele não apenas a mandou para seu quarto. Ele a seguiu, com a sua preocupação palpável. Vá para a cama. Ele insistiu. Eu volto logo. Ele voltou alguns minutos depois com um termômetro, medicamentos e um copo de água. Ele tirou sua temperatura com eficiência prática. Sua expressão sombria ao ler o resultado. 39 graus. É gripe, ele diagnosticou. Você tem se esgotado. Pelo resto do dia, ele se tornou sua enfermeira relutante e hiperformática. Ele cancelou todas as suas cirurgias da tarde, um movimento que ela sabia ser praticamente inédito. Ele trouxe sopa, que aparentemente ele havia intimado seu chefe particular a fazer do zero. Ele se certificou de que ela estava hidratada, que tomava seus medicamentos no horário. Ele era brusco, sua maneira à beira do leito clínica, mas suas ações falavam mais alto que suas palavras. Sua preocupação era uma coisa tangível na sala. Naquela noite a febre aumentou. Ela flutuou dentro e fora de um sono inquieto e febril, atormentada por sonhos desconexos. Em um ponto, ela sentiu uma mão fria em sua testa e gemeu meio adormecida. Está tudo bem, uma voz baixa murmurou da escuridão. É só febre. Ela abriu os olhos para ver Lucas sentado na cadeira ao lado de sua cama, uma lâmpada fraca projetando longas sombras em seu rosto. Ele estava observando-a, sua expressão desprotegida na escuridão. Você ainda está aqui? Ela murmurou com a sua voz grossa de sono. Sim, eu estou, ele confirmou suavemente. Ele estendeu a mão para verificar sua temperatura novamente, sua mão fria e firme em sua pele quente. Enquanto sua mão descansava em sua testa, seu polegar, em um gesto lento e inconsciente, acariciou sua têmpora. Era um movimento simples e reconfortante, um gesto de ternura pura e inflexiva. Não era a ação de um médico com um paciente ou de um homem cumprindo um contrato. Era um ato de cuidado genuíno. Ele pareceu perceber o que estava fazendo no mesmo momento que ela. Ele retirou a mão como se tivesse sido queimado, um olhar de choque e autocensura atravessando seu rosto. Ele olhou para sua própria mão, depois para ela, sua mandíbula apertada com uma súbita irritação feroz. Uma irritação dirigida inteiramente a si mesmo. Ele havia quebrado sua própria regra cardinal. Ele havia permitido que uma variável emocional entrasse na equação. Sem outra palavra, ele se levantou e saiu da sala, deixando-a sozinha na escuridão. Sua pele ainda formigando com o fantasma de seu toque. Ele estava aterrorizado. Ela percebeu. Não dela ou da gripe, mas
da verdade inegável e aterrorizante de que seu próprio coração estava atraindo-o. Depois que Sofia se recuperou da gripe, uma nova tensão frágil se instalou entre eles. O ato de cuidado de Lucas, sua subsequente retirada em pânico, havia sido uma confissão silenciosa. Ambos sabiam que ele havia sentido algo e ambos sabiam que não podiam falar sobre isso. Eles andavam na ponta dos pés, um ao redor do outro. Suas conversas dolorosamente educadas, suas interações meticulosamente profissionais. Cada um deles tentando desesperadamente reforçar os muros desmoronando de seu contrato. O universo, no entanto, parecia ter outros planos. Temos que ir para Florença, Lucas anunciou uma noite, com seu tom brusco, seus olhos fixos em um arquivo que estava lendo. Florença? Sofia perguntou, surpresa. Sim, há um simpósio de neurologia na Universidade de Careggi. Ele explicou, ainda sem olhar para ela. Sou o palestrante principal. Como minha esposa devotada, sua presença é esperada. Partiremos na sexta-feira. A ideia de ficar presa com ele por 3 dias na cidade mais romântica do mundo era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Florença era um sonho, mas para Sofia e Lucas era uma bela câmara de tortura ensolarada. Para manter sua imagem pública, eles foram forçados a uma intimidade performática constante que parecia perigosamente real. Eles tiveram que compartilhar uma suíte com quartos separados, é claro, mas um espaço de convivência compartilhado. Eles tiveram que caminhar de braços dados pelas ruas de paralelepípedos, posando para fotos para a equipe de mídia social do hospital que estava documentando a viagem. Em sua primeira tarde, foram instruídos a conseguir algumas fotos românticas para o boletim informativo do hospital. Eles se encontraram na Ponte Vecchio, um fotógrafo profissional os direcionando. Mais perto, o fotógrafo gritou. Doutor, coloque seu braço ao redor dela. Senhora, por favor, sorria. Olhe para ele como se o adorasse. O braço de Lucas, uma marca em torno de sua cintura. Sofia forçou uma risada, inclinando a cabeça para trás para olhar para ele. E ficou surpresa com o olhar em seus olhos. Ele estava olhando para baixo para ela. Não com o distanciamento frio de um parceiro de negócios, mas com uma intensidade crua e desprotegida que fez sua respiração falhar. Ah, perfeito, o fotógrafo gritou. Mais tarde, eles compraram um sorvete e sentaram-se nos degraus de uma praça. O sol italiano quente em seus rostos. Por um momento, eles esqueceram que estavam performando. Eles conversavam. Realmente conversaram sobre arte, a história, a beleza da cidade. Ele falou sobre um verão que havia passado ali como estudante de medicina. E ela falou sobre seu sonho de um dia desenhar a cúpula de Duomo. Eles riram de uma piada que ele fez. Uma risada compartilhada real que ecoou na praça ensolarada. Era fácil, natural. Era aterrorizante. O ponto de ruptura veio em sua última noite. Depois do jantar formal do simpósio, eles decidiram voltar para o hotel a pé, o ar quente e perfumado como jasmim. Eles vagaram pelas ruas tranquilas e sinuosas, seus passos ecoando nas pedras antigas. Eles tropeçaram em uma pequena praça escondida onde um violinista solitário tocava uma melodia romântica assombradamente bela. Alguns outros casais estavam espalhados ao redor ouvindo, envoltos um no outro. Lucas e Sofia pararam, atraídos pela música. Eles ficaram ali no brilho suave das lâmpadas de gás, sem falar, apenas ouvindo. A música cresceu, uma melodia de anseio e amor, e parecia preencher o espaço entre eles, dizendo tudo o que eles não podiam. No meio da pequena multidão, sob a lua da Toscana, ele se virou para olhar para ela. O mundo ao redor deles pareceu derreter. Não havia câmeras, nem colegas, nem contrato. Havia apenas a música, o luar e a verdade inegável em seus olhos. Ele a viu. Não a senhorita Mendes, sua esposa contratual, não a mulher do restaurante. Ele viu Sofia e ela viu ele. Não o cirurgião bilionário, mas Lucas, o homem que havia cuidado dela quando estava doente.
o homem que havia rido com ela comendo gelato. Lentamente e inevitavelmente ele começou a se inclinar. O desejo em seus olhos era uma confissão clara e inequívoca. Seus lábios estavam a centímetros dos dela. Este era o momento que a tempestade havia interrompido, o momento que ambos haviam temido e secretamente desejado, o beijo que acabaria com tudo. E então, no mesmo instante, ambos recuaram como se tivessem sido eletrocutados. Pânico brilhou em seus olhos, a percepção compartilhada e aterrorizante do que eles quase haviam feito. Eles quase haviam quebrado o contrato. Eles quase haviam escolhido um momento de verdade em vez de um ano de segurança. Está ficando tarde, ele disse com a sua voz tensa, um raspado áspero na praça tranquila. Sim, devemos ir, ela respondeu com a sua voz um sussurro ofegante. Eles viraram e caminharam de volta para o hotel em um silêncio sufocante e frenético. 1 metro inteiro de espaço entre eles. Cada um estava preso em seu próprio terror particular. Aterrorizado, não pelas regras feitas pelo homem de seu contrato, mas pelas leis inegáveis e incontroláveis de seus próprios corações. O voo de volta de Florença foi um estudo em tensão silenciosa e agonizante. Lucas e Sofia sentaram-se lado a lado, um abismo de palavras não ditas entre eles. O quase beijo na praça havia despedaçado sua trégua frágil. A negação não era mais possível. Ambos sabiam a verdade, e o conhecimento era uma substância perigosa e volátil que ameaçava explodir a qualquer momento. Eles retornaram à cobertura e às suas respectivas alas. A distância física, um escudo bem-vindo, se inadequado. Eles se evitaram por 2 dias, comunicando-se apenas através de mensagens de texto profissionais e secas. A explosão não veio de dentro, mas do mundo exterior. No 3º dia, Sofia estava rolando por um feed de notícias em seu tablet quando uma manchete fez seu sangue congelar. O derretimento do Rei de Gelo. Minha vida com o Doutor Sem Coração, por Catarina Silveira. Era um trecho exclusivo das memórias reveladoras da ex-esposa de Lucas. Com uma mão trêmula, Sofia clicou no link. O artigo era uma obra-prima de assassinato de caráter. Catarina pintou Lucas não apenas como um marido negligente, mas como um monstro frio e sem sentimentos. Ela torceu sua dedicação ao trabalho em uma obsessão patológica, sua necessidade de privacidade em um sigilo sinistro, sua natureza quieta em uma retenção emocional cruel. Ela detalhou discussões fabricadas, transformou momentos privados em queixas públicas e se retratou como a vítima amorosa e sofredora de um homem incapaz de emoção humana. O artigo era uma sensação viral. A seção de comentários era uma fossa de vitríolo dirigido a Lucas, sociopata, narcisista. Ele salva vidas, mas as destrói em casa. Sofia sentiu uma raiva branca e quente crescer em seu peito. Era uma mentira tudo isso. O homem que ela descrevia era uma caricatura, um vilão de um romance barato. Ele não era o homem que havia rido com ela em Florença, ou o homem que havia gentilmente colocado um pano frio em sua testa no meio da noite. Ela encontrou Lucas em seu escritório. A sala estava escura, exceto pelo brilho das luzes da cidade fora da janela maciça. Ele estava parado perto do bar. Uma garrafa de uísque meio vazia no balcão. Um copo em sua mão. Ele estava olhando para a escuridão. Sua postura rígida, com uma dor que era quase uma presença física na sala. Lucas, ela disse suavemente da porta. Ele não se virou. Você não deveria estar aqui. Ele disse com a sua voz um raspado baixo e áspero. Vá para seu quarto. Eu li o artigo. Ela disse, ignorando seu comando e caminhando mais para dentro da sala. São todas mentiras. Ele deu uma risada curta e amarga. É? Um homem frio e sem sentimentos, que usa contratos para gerenciar seus relacionamentos? Parece bem certo, não é?
Não, ela disse com a sua voz firme. Ela caminhou até ele e gentilmente tirou o copo de uísque de sua mão, colocando-o no balcão. Ela não merece sua dor, Lucas. Ela não vale a pena. Ele finalmente se virou para olhar para ela, e a agonia crua e desprotegida em seus olhos fez seu coração doer. As paredes cuidadosamente construídas do cirurgião bilionário haviam desmoronado, deixando apenas um homem profundamente ferido. E o que você sabe sobre isso? Ele perguntou com a sua voz grossa de amargura e autoaversão. O que você sabe sobre o que eu mereço? Eu sei, Lucas. Ela disse com a sua voz suavizando seu olhar segurando dele. Que o homem que ela descreve naquele artigo não é o homem que cuidou de mim quando estava doente. Ele não é o homem que me fez rir em uma praça em Florença. Ele não é o homem que vejo agora. Sua lealdade feroz e inesperada, sua defesa inabalável dele diante de sua própria autodúvida, era a única coisa para a qual ele não estava preparado. Ela rompeu o último de suas defesas. A dor, a humilhação, a solidão. Tudo se fundiu em uma única necessidade desesperada e avassaladora. Com um gemido baixo que veio das profundezas de sua alma, ele a puxou para si. Suas mãos se emaranharam em seu cabelo, sua boca caindo sobre a dela. Não foi um beijo de ternura ou sedução. Foi um beijo de desespero, de fome. Foi o beijo de um homem se afogando, agarrando-se à única tábua de salvação. Era cru, faminto e absolutamente consumidor. Uma tentativa desesperada de apagar a dor do passado com a realidade inegável e de tirar o fôlego do presente. Sofia encontrou seu desespero com o dela. Seus braços envolvendo seu pescoço, seu corpo derretendo contra o dele. Isso era a verdade, a inevitável, catastrófica, bela verdade. O beijo finalmente terminou. Eles se afastaram, sem fôlego, suas testas descansando uma contra a outra. Eles encararam os olhos um do outro, o ar crepitando com o rescaldo do que tinham acabado de fazer. O horror de sua ação amanheceu sobre eles dois no mesmo momento. Eles tinham acabado, de maneira mais inegável possível, quebrar o contrato. Estava acabado. O silêncio no escritório era absoluto, quebrado apenas por sua respiração irregular. O beijo havia sido uma confissão, uma admissão de que tudo o que eles haviam lutado tão desesperadamente para negar. O jogo havia acabado. As regras haviam sido quebradas. Lucas foi o primeiro a se afastar, cambaleando para trás como se tivesse sido fisicamente atingido. Ele olhou para ela, com seu rosto uma máscara de horror e autoaversão. Ele olhou para suas próprias mãos como se elas o tivessem traído. Eu beijei você, ele disse com a sua voz oca, desprovida de toda a emoção. Ele era um médico diagnosticando uma ferida fatal. Eu senti apego. Ele caminhou até a sua mesa com seu movimento rígido e robótico. Ele não era mais o homem apaixonado e desesperado que havia beijado. Ele era o Dr. Lucas, o homem da lógica, o homem das regras. E ele estava prestes a aplicar a regra mais dolorosa que já havia escrito. De acordo com o artigo 11 de nosso acordo, ele recitou com as palavras soando como uma sentença de morte. O contrato agora está rescindido. Ele se sentou em uma cadeira com as suas costas rigidamente retas e começou a digitar em seu computador. Ele estava preparando a transferência final de fundos, os papéis da rescisão. Ele estava seguindo seu próprio protocolo, mesmo enquanto estava claramente destruindo-o. Ele estava amputando o membro para salvar o corpo, cortando-o de sua vida para preservar a ordem fria e vazia que havia construído ao seu redor. Sofia observou seu coração se despedaçando em 1.000.000 de pedaços. Ele ia fazer isso. Ele realmente ia deixá-la ir? Afastá-la? Tudo por causa de uma cláusula estúpida e impossível que ele havia criado para proteger um coração que já estava claramente quebrado. Um fogo nascido de amor e uma raiva feroz e desesperada se acendeu em sua alma. Ela não o deixaria fazer isso. Ela não o deixaria se esconder atrás de suas próprias paredes. Espere, ela disse com a sua voz tremendo, mas firme. Ele não levantou os olhos da tela.
Os termos são claros, Sofia. Eu quebrei a cláusula. As consequências são automáticas. Então você é um tolo, ela retrucou, caminhando até sua mesa e ficando diante dele, forçando-o a olhar para ela. Ele finalmente levantou os olhos e a dor neles era tão profunda que roubou sua respiração. Se vamos ser honestos, ela disse com a sua voz soando com uma força recém-descoberta. Se vamos invocar a única cláusula que exige a verdade, então vamos ser completamente honestos. Ela respirou fundo e profundo. Você não foi o único que quebrou o contrato, Lucas. Ela confessou com o seu olhar inabalável. Eu também quebrei semanas atrás. Talvez até na primeira noite do casamento. Eu me apaixonei por você. Eu estou apaixonada por você, Lucas. Sua confissão pairou no ar um contra-ataque impressionante e bonito. Ele a encarou completamente sem palavras. Ele havia se preparado para todas as contingências, todas as variáveis, exceto para esta. A cláusula impossível havia criado um impasse impossível. Ele havia quebrado a regra. Então estava obrigado a encerrar o contrato. Mas ela também havia quebrado. Se ambos estavam em violação, quem tinha o direito de aplicar a penalidade? A própria regra que foi projetada para mantê-los separados agora os unia em sua culpa mútua compartilhada. Então, e agora, Lucas? Ela perguntou suavemente e com um desafio em seus olhos. Você não pode me demitir por quebrar uma regra que você mesmo quebrou. Você não pode aplicar uma penalidade em mim que você também merece. Seu contrato perfeito, lógico e à prova de emoções tem uma brecha. Ele olhou de seu rosto desafiador e amoroso para os papéis de rescisão em sua tela. Seu mundo inteiro, um mundo construído sobre regras e controle, acabara de ser virado de cabeça para baixo pela única variável que ele se recusara a entreter. Ele era um gênio, um mestre da lógica, mas naquele momento, diante da bela, ilógica e inegável verdade de seu amor compartilhado, ele não tinha absolutamente nenhuma ideia do que fazer. A confissão mútua os deixou em um estado impossível e suspenso. O contrato estava quebrado, mas não podia ser aplicado. Eles estavam unidos pela mesma regra que deveria tê-los separado. O ar na cobertura, uma vez carregado de tensão não dita, agora estava espesso com uma verdade agonizante que eles não tinham ideia de como navegar. Eles passaram os próximos 2 dias como fantasmas no apartamento magnífico, evitando um ao outro, perdidos em seus próprios pensamentos confusos. A fundação de seu relacionamento, o contrato, havia desaparecido e eles estavam em queda livre sem paraquedas. Finalmente foi Sofia quem quebrou o silêncio. Ela encontrou Lucas em seu escritório, olhando pela janela, parecendo tão perdido quanto ela se sentia. Eu tenho que ir, Lucas, ela disse com a sua voz quieta, mas firme. Eu não posso mais ficar assim. Não neste limbo. O contrato está quebrado, a razão pela qual estou aqui se foi. Eu preciso pensar. Preciso de espaço. Ele se virou para encará-la com a sua expressão gravada com uma dor que espelhava a dela. Ele queria argumentar, dizer-lhe para ficar, mas não tinha direito. Ele era quem havia escrito as regras. Eu entendo, ele disse com a sua voz áspera. Deixar a cobertura parecia arrancar uma parte de si mesma. Ela voltou para seu antigo apartamento modesto, que sua mãe havia mantido. As dívidas haviam desaparecido. A saúde de sua mãe estava segura. As razões práticas para o contrato foram cumpridas. Mas sua vida, que deveria parecer livre e desimpedida, agora parecia vazia e sem cor. O silêncio em seu apartamento, seu pequeno apartamento, era uma dor oca, um contraste gigante com o silêncio carregado e significativo que ela havia compartilhado com Lucas. Lucas, enquanto isso, estava à deriva em sua própria fortaleza fria e vazia. A cobertura, uma vez seu santuário de ordem e controle, era agora um monumento ao seu fracasso. A ausência dela era uma presença física, um vazio em cada sala. Ele caminhava pela porta dela e sentia uma pontada de perda tão aguda que era como um golpe físico. Ele havia construído um mundo para se proteger da emoção e agora estava se afogando nela.
Ele havia perdido. Ele havia tentado controlar o amor, e o amor havia despedaçado seu mundo perfeito e lógico. Uma semana depois que Sofia saiu, sua mãe Helena chegou à cobertura para o jantar semanal programado. Ela o encontrou em seu escritório, um copo de uísque em sua mão, olhando para uma parede em branco. A casa estava impecável, mas parecia morta. Meu Deus, Lucas, ela disse, com seus olhos afiados observando sua aparência desgrenhada. Você parece péssimo. Onde está aquela garota, a Mendes? Ela se foi, mãe, Lucas disse. Foi? O que você quer dizer com foi? Eu estava começando a gostar dela. Ela tinha espinha dorsal, diferente daquela herdeira ríspida dos têxteis. Helena bufou com a sua desaprovação de suas potenciais parceiras anteriores ainda potente. O que você fez, Lucas? Lucas, pela primeira vez em sua vida, contou à sua mãe a verdade completa. Ele falou sobre o contrato, a cláusula impossível, o beijo, a confissão mútua e a partida de Sofia. Helena ouviu com a sua expressão indecifrável. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Ele esperava uma palestra, eu avisei, sobre a insensatez de se envolver com alguém de um mundo diferente. Em vez disso, ela soltou um suspiro exasperado. Você, meu filho, ela disse com a sua voz surpreendentemente gentil, é um idiota brilhante e brilhante. Ela se levantou e caminhou até ele. Você cria uma regra ridícula de autossabotagem para se proteger de se machucar. E quando finalmente encontra uma mulher com força e caráter para realmente rompê-la, você a deixa ir embora por causa dela. De todas as coisas tolas e ilógicas que você fez, Lucas, esta é de longe a mais estúpida. Lucas a encarou atordoado. Sua mãe, a matriarca formidável que havia orquestrado sua vida social com punho de ferro, a mulher que o havia empurrado em direção a parceiras apropriadas, estava do lado de Sofia. Ela deu um tapinha em sua bochecha, um raro gesto de afeição. Não sei que acordo ridículo vocês dois tinham, mas sei o que vê. Aquela garota olha para você como se você tivesse pendurado à lua. E você, meu filho, não parecia tão vivo, tão humano desde antes de seu pai morrer. Agora pare de fazer manha e vá consertar a bagunça que você fez. Com isso, ela se virou e deixou sozinho no escritório. Suas palavras, a bênção mais inesperada, a validação mais surpreendente, foram como uma chave girando em uma fechadura que ele nem sabia que estava lá. Alguns minutos depois, Helena, da privacidade de seu carro, fez uma ligação telefônica. Sofia, minha querida, ela disse com a sua voz calorosa e conspiratória. É Helena, a mãe do Lucas. Espero não estar incomodando. Estou ligando porque meu filho está sendo um idiota e acredito que você é a única que pode consertá-lo. A ligação de Helena deixou Sofia atordoada. A mulher que ela havia visto como um obstáculo formidável e julgador acabara de se tornar sua aliada mais improvável. A conversa foi breve, mas a mensagem de Helena foi clara. Meu filho está miserável sem você. Vá buscá-lo. Mas Sofia sabia que não era seu movimento a fazer. Ela havia confessado seus sentimentos. Ela havia mostrado seu coração. O próximo passo, se houvesse um, tinha que vir dele. Ele tinha que ser aquele a escolher quebrar suas próprias regras, a sair de sua fortaleza de lógica e entrar no mundo confuso e imprevisível da emoção real. Enquanto isso, Lucas era um homem desarmado. As palavras de sua mãe haviam tirado sua última defesa, a lógica fria e dura do contrato. Ele havia seguido suas próprias regras à risca e elas o haviam levado a este inferno vazio e silencioso. Ele havia vencido a batalha pelo controle, mas havia perdido a guerra pela felicidade. Ele pensou em Sofia. Pensou em sua lealdade feroz quando o livro de sua ex-esposa foi lançado. Ele pensou em sua risada em Florença. Pensou em seu olhar, em seus olhos quando ela havia confessado seu amor para ele. Um olhar de honestidade tão crua e aterrorizante.
Nesse momento, ele percebeu que toda a sua vida havia sido sobre mitigar riscos, controlar variáveis, proteger-se. Mas o maior risco, ele agora entendia, não era amar e se machucar. O maior risco era nunca amar. Ele não podia suportar o silêncio da cobertura por mais um segundo. Pegou as chaves do carro e dirigiu sem destino em mente. Se encontrou 1 hora depois estacionado do outro lado da rua do pequeno restaurante discreto onde ele havia apresentado o contrato pela primeira vez. Observou as garçonetes se movimentando lá dentro, o vapor embaçando as janelas. Parecia uma vida inteira atrás. Ele a viu. Ela estava sentada sozinha em uma pequena mesa perto da janela, uma xícara de café embalada em sua mão. Olhando para a rua com um olhar triste e distante em seus olhos, ela parecia linda e frágil e completamente fora de seu alcance. Por um longo momento ele apenas ficou ali sentado, com seu coração batendo forte. Ele estava aterrorizado. Ele, o Dr. Lucas, que podia segurar um cérebro humano em suas mãos sem um tremor, estava aterrorizado de atravessar a rua e falar com uma garçonete. Respirando fundo, ele saiu do carro. Entrou no restaurante, o sino acima da porta tilintando, anunciando sua chegada exatamente como havia feito antes. Levantou o olhar e seus olhos se arregalaram de surpresa. Ele caminhou até sua mesa e sentou-se na cadeira oposta a ela. Ele não falou, apenas olhou para ela, observando a visão dela, memorizando a curva de seus lábios, a inteligência em seus olhos. Você estava certa. Ele finalmente disse com a sua voz curta e quieta. Eu fui um tolo. Eu construí uma fortaleza de gelo ao meu redor para me proteger de uma dor que aconteceu anos atrás e nem percebi que estava congelando até a morte dentro dela. Ele estendeu a mão sobre a mesa, sua mão pairando sobre a dela, sem ousar tocá-la, sem permissão. E então você apareceu. Você não tentou derrubar as paredes. Você apenas trouxe tanto calor e luz que as derreteu de dentro para fora. Eu estou aterrorizado, Sofia. Estou aterrorizado de sentir tanto por alguém. Mas aprendi na última semana que estou muito mais aterrorizado com o pensamento de viver o resto da minha vida sem você. Ele deslizou o documento pela mesa. Era uma única passagem aérea de primeira classe aberta para qualquer lugar do mundo. Você está livre, Sofia. Ele disse com a sua voz grossa, com uma emoção que ele não tentou mais esconder. Verdadeiramente livre. O fundo para o cuidado de sua mãe é irrevogável. Está garantido para a vida dela, não importa o quê. Você não me deve nada. Você pode pegar esta passagem e pode ir a qualquer lugar. Ser qualquer pessoa. Construir qualquer vida que quiser. Eu nunca vou incomodá-la novamente. Ele olhou para ela com seu coração em seus olhos. Mas eu espero, ele sussurrou com a sua voz quebrando, que você escolha ficar. Espero que você me escolha. Ele se levantou, sua cadeira raspando contra o piso de linóleo. Ele não esperou por sua resposta. Ele não podia. Ele havia colocado seu coração, sua esperança e sua vulnerabilidade sobre a mesa. Ele havia dado a ela a escolha final sem amarras, sem cláusulas e sem condições. Se virou e saiu do restaurante, deixando-a sozinha com a passagem para qualquer lugar, e a pergunta não dita de se o mundo dela ainda estava com ele. Sofia sentou-se no restaurante tranquilo. O murmúrio de conversas e o tilintar de talheres desaparecendo em um zumbido distante. A única coisa que parecia real era a passagem de avião descansando na mesa à sua frente. Era um pedaço de papel que representava a liberdade absoluta. Paris, Roma, Tóquio, uma nova vida, uma página em branco. Uma chance de ser a artista que ela sempre sonhara em ser, sem dívidas, sem preocupações, sem vínculos. Era tudo o que ela deveria ter querido. Mas quando ela olhou para ela, não sentiu uma emoção de excitação. Ela sentiu uma dor profunda e oca. O mundo, sem Lucas nele, não importa quão bonito e exótico, parecia um mundo em preto e branco. Ele era a cor. Ele era o calor.
Ele era a variável caótica, aterrorizante e bonita que a fazia se sentir viva. Ela pensou em seu rosto quando ele havia feito seu apelo à vulnerabilidade crua, o medo, a esperança. Ele havia lhe dado o presente final, uma escolha sem amarras. Finalmente, havia verdadeiramente confiado nela. Ela não precisava pensar. Seu coração já havia tomado sua decisão semanas atrás. Ela deixou a passagem na mesa, uma oferta silenciosa a uma vida que ela não queria mais, e saiu do restaurante. Lucas em seu escritório, andando de um lado para outro como um animal enjaulado. Ele estava olhando para seu telefone por uma hora, esperando, esperançoso, temendo. Ele havia jogado uma carta final, e agora não tinha mais jogada. Ele estava completamente e absolutamente impotente. Ele ouviu o som suave do elevador privado chegando ao andar da cobertura. Seu coração parou. Ele ficou congelado, mal respirando, ouvindo os passos suaves se aproximando de seu escritório. A porta se abriu. Era Sofia. Ela estava parada na porta, sua expressão calma e certa. Ela não disse uma palavra. Caminhou até sua mesa onde uma foto emoldurada de seus pais estava. Pegou, depois caminhou até o bar onde a passagem de avião aberta estava. Colocou a passagem no bar. Depois caminhou até a grande pintura abstrata na parede. O que você está fazendo? Ele perguntou. Estou redecorando. Ela voltou para ele, parando a apenas alguns metros de distância. Não quero uma passagem para o mundo, Lucas. Ela disse com sua voz suave, mas soando como uma força que encheu a vasta sala. Eu já tenho meu mundo. Ela deu um passo mais perto. Está aqui com você. O alívio que levou seu rosto era tão profundo. Era como assistir uma estátua ganhar vida. Ele cruzou o espaço entre eles em um único passo, suas mãos subindo para enquadrar seu rosto como se para ter certeza de que ela era real. Eu pensei que tinha te perdido, ele disse, com a sua testa descansando contra a dela. Nunca, Lucas. Isso nunca aconteceria. Ela sussurrou, com as suas mãos subindo para descansar em seu peito, sentindo a batida frenética e aliviada de seu coração. Você só tinha que vir e me encontrar. Ele a puxou em um abraço desesperado e abrangente que não era sobre paixão, mas sobre volta para casa. Era a primeira vez que eles se abraçavam sem a sombra do contrato, sem regras, sem medo. Era só eles. Eu te amo, Sofia, ele disse com a sua voz grossa de emoção, abafada por seu cabelo. Eu também te amo, Lucas. Ela respondeu com a sua voz cheia de uma alegria tão pura que trouxe lágrimas em seus olhos. Eles haviam encontrado o caminho de volta um para o outro, não seguindo as regras, mas tendo a coragem de quebrá-las. As semanas que se seguiram foram uma revelação, vivendo juntos sem o peso sufocante do contrato. Eles descobriram o ritmo simples e bonito de ser um casal real. Eles aprenderam os hábitos um do outro, a maneira como ele sempre deixava sua xícara de café na beira do balcão, a maneira como ela cantarolava suavemente quando estava desenhando. Eles tinham conversas até tarde da noite que não tinham nada a ver com aparições públicas e tudo a ver com suas esperanças, seus medos e seu futuro compartilhado. Lucas, por sua parte, era um homem transformado. O cirurgião frio e clínico foi substituído por um parceiro caloroso e atencioso. Ele chegava em casa do hospital e a primeira coisa que fazia era encontrá-la. Seu sorriso genuíno, seus olhos cheios de um amor que ele não tentava mais esconder. Ele se interessou genuinamente por sua arte, convertendo uma das salas extras da cobertura em um belo estúdio cheio de luz, para ela sem que ela sequer tivesse que pedir. Uma noite, cerca de um mês depois que ela havia retornado, ele chegou em casa com um sorriso misterioso em seu rosto. Vista algo bonito, ele disse com seus olhos brilhando como um segredo. Temos uma reserva. Uma reserva? Aonde? Ela perguntou, intrigada. Você vai ver. Foi tudo o que ele disse. Ele a levou de volta ao opulento hotel, o hotel onde sua história estranha e complicada havia começado. Mas ele não a levou para o grande salão.
Em vez disso, ele a levou para um elevador privado para um terraço deslumbrante na cobertura que havia sido fechado ao público para a noite. O terraço estava vazio, exceto por uma única mesa posta para dois, cercada por centenas de velas tremeluzentes. No canto, um violinista solitário tocava a mesma música clássica suave que estava tocando na noite do casamento. — Lucas, o que é isso tudo? Sofia respirou, completamente impressionada. — Aqui foi onde tivemos nosso primeiro momento de fingimento, ele disse, pegando suas mãos nas dele. Eu queria que nosso primeiro momento real fosse aqui também. Ele olhou para ela com seus olhos cinzentos, uma vez tão frios e analíticos, agora cheios de um calor e um amor tão profundo que fez seu coração doer. Nosso contrato acabou, Sofia. Ele começou com a sua voz baixa e séria. Mas me encontro querendo propor um novo, um permanente. Ele lentamente se ajoelhou. O neurocirurgião bilionário, o homem que comandava salas de reuniões e teatros cirúrgicos, estava se ajoelhando diante dela sob as estrelas. Ele puxou uma pequena caixa de veludo de seu bolso e a abriu. Dentro estava um anel de diamante simples e elegante que brilhava à luz das velas. Não era uma pedra chamativa e ostentosa. Era refinado, atemporal e perfeito. Sofia Mendes. Ele disse com a sua voz grossa, com uma emoção que ele não tentou esconder. Você entrou na minha vida como uma variável que eu não podia controlar e se tornou a única coisa sem a qual não posso viver. Você me ensinou que uma vida sem risco é uma vida sem alegria e um coração sem amor é apenas um órgão. Nosso primeiro acordo tinha uma cláusula impossível. Quero fazer um novo sem cláusulas, sem condições, sem data de término. Ele olhou para ela com seu coração em seus olhos. Você quer se casar comigo? De verdade desta vez? Lágrimas de pura alegria não adulterada escorreram por seu rosto. Ela estava rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, eu quero, Lucas. Sua voz sufocada de felicidade. É claro que eu quero. Ele deslizou o anel em seu dedo. Um ajuste perfeito. Ele se levantou, puxando-a em seus braços e a beijou. Um beijo profundo e amoroso que carregava a promessa de uma vida inteira. Era um beijo que selava seu novo e final acordo. Um ano depois, Sofia estava naquele mesmo jardim ensolarado onde ela, uma vez, havia se sentido uma forasteira. Mas desta vez, ela era a noiva e a alegria era real. Se você gostou dessa história, deixe seu like e se inscreva no canal. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima história.